possa estar com todos nós, que o Mestre Jesus possa nos iluminar e que minha alergia não atrapalhe tanto a minha fala até o final. Não tem jeito, o cabelo vai ficando branco, começa a vir, né, as doencinhas naturais do corpo físico. Bom, gente, conforme a Christian falou, realmente quem me conhece sabe que não é tão fácil para mim estar aqui. E ao mesmo tempo é uma oportunidade imensa que eu agradeço imensamente, sendo redundante, a Deus, pela oportunidade de, nesta encarnação, poder não mais estar falando de outras coisas a não ser do Cristo. O Cristo que renova, o Cristo que ilumina, o Cristo ainda tão mal entendido e interpretado por nós, inclusive por nós espíritas, que estudamos tanto de onde viemos, estudamos tanto para onde vamos, temos conhecimento do que estamos fazendo, mas assim mesmo a gente ainda está tão envolvido, tão condicionado pelas coisas dos hábitos que continuamos repetindo, mesmo já sabendo que não está tão certo agir como a gente age. Mas que a gente não fique desesperançado, não, porque é importante a gente lembrar, do mesmo jeito que a gente não cobra de uma criança atitudes mais maduras, Deus, na sua imensa sabedoria, na sua misericórdia, Ele não vai nos cobrar além do que a gente pode fazer. Quando eu estava sentado ali aguardando, eu fico assim, que a prece demore bastante, que me sobre só o assim seja. Mas o que eu falaria, né, se a gente fizesse sempre assim? Aí eu estava preocupado ali, porque a página que eu estudei, assinalei, escrevi, botei observações, foi justamente a página que eu trouxe o livro errado. Aí achei uma página muito parecida. Parecia obrigado, Senhor. Mas vamos lá, né? E estava preocupado assim, falei, poxa, mas logo hoje, no dia da palestra, tá assim, com alergia, um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Aí a Christian sabiamente me traz o Gabriel. Aí eu pensei assim, gente, eu não tenho problema, mas assim, respeitando também ao mesmo tempo que o problema ele tem um tamanho da maturidade de cada um, para que a gente também não julgue que só o Gabriel tem problema, não é? Porque às vezes para a gente parece tão simples, para o conhecimento e a maturidade daquela pessoa, aquilo é enorme. É assim que Jesus fala, não julgueis. E sair desse hábito é muito difícil, porque é um hábito que vem de muito tempo. É só a gente perceber como que a gente tem vivido aqui. Aqueles que já estão mais maduros no corpo físico sabem como que é, e é aquela frase que a gente repete assim, pau que nasce torto, morre torto, não é? Eu sempre fui assim, minha avó era assim, me criaram assim, eu sou assim, minha cultura foi assim. Olha a dificuldade de mudança que a gente tem para fazer novos hábitos, hábitos que iluminam, hábitos que elevam, hábitos que modificam, hábitos que transportam montanhas. Mas se a gente lembrar que estando no mundo de prova e expiação, a gente está só no início dessa caminhada, porque, gente, a gente quer resolver nesta encarnação, por isso que a gente desanima, o que o Cristo mesmo não conseguiu fazer. Não é verdade? O Cristo mudou todo mundo, Ele deixou uma mensagem. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ele deixou com exemplo. A gente ainda consegue, por isso que algumas palestras começam falando assim, tudo que eu vou falar aqui precisa muito ouvir sou eu. Porque quem me conhece vai falar assim, Zé Cláudio está falando isso, mas não é bem assim não, eu vi ele na família, eu vi como ele trata as filhas. Por quê? Porque a gente aqui vem trazendo um pouco de palavras mais tranquilas, certo? Aí o Rossandro Cristo até comenta numa desses vídeos que ele produz, fala assim, que a gente chega na casa espírita e encontra muitas vezes a pessoa falando com tanto assim doçura,
Aí ele fala, alerta assim, gente, não é que a pessoa é falsa, porque depois que você vai convivendo, você vê que aquela voz não é bem assim. A pessoa te recebe, né, abraça, sorri, pode vir, entra na casa, apresenta. No outro dia não está nem falando mais. Aí ali, vai lá, faz alguma coisa. E aí não é que ela estava sendo falsa, ele alerta que na verdade ela está tentando encontrar esta docilidade. E ela está nesse treino. Cada pessoa que chega, ela busca esse comportamento. Porque já pensou se eu chegasse aqui, pegasse o microfone e agisse como eu ajo no meu dia a dia? Seria bem desagradável falar aqui uns 50 minutos do jeito que eu sou um pouco lá fora. Aí é que a gente se concentra no pensamento e é um treinamento. Aqui a gente não está sendo falso, aqui a gente está tentando, assim conforme vocês não são essa harmonia toda, né? Todo mundo tranquilo, sereno. Quando ele está no dia a dia, no trânsito, só Deus sabe como a gente age. E quando não age, pensa. Mas a gente sabe que os espíritos leem os nossos pensamentos, aqueles que têm mais condição. Por isso, gente, é importante a gente ter clareza, e a doutrina ela é consoladora por causa disso. Nós vamos tentar abordar um pouco a questão do comportamento humano. O comportamento humano não é simples, é tudo isso que eu já iniciei falando. Eu poderia aqui citar vários comportamentos, não sei o que tá. A gente sai daqui e esqueceu tudo. Mas quando a gente aborda o nosso dia a dia, quando a gente traz para essa leveza, que não é ruim do jeito que a gente é, mas cada vez que a gente melhora, passa a ser melhor para a gente mesmo, que ninguém está fadado ao umbral só porque agiu, falou, reclamou, zangou, apenas a nossa vibração dá uma diminuída. E a gente percebendo isso, a gente modifica. Porque senão a gente fica trazendo para a gente aquela cultura do passado que já não cabe mais nesse momento. Nesse momento cabe a gente entender que é possível ser diferente. Ninguém nasce numa família à toa. Ninguém nasce naquela família, tipo assim, o que eu vim fazer aqui? Quando a gente repete isso, é muitas vezes querendo fugir da parte orientativa da doutrina que diz: você nasceu nessa família para aprender, para refazer a vida, para refazer a amizade, para reconquistar o que foi perdido. E aí não é fácil, porque é igual assim, às vezes a gente tem uma orientação, aí eu estou falando das minhas filhas, quando as filhas começarem a namorar, é normal, fica tranquilo. Aí tira assim, meu Deus, como assim? A gente aprende isso para a filha do outro. Para a minha, não casa ainda não namora ainda não, está cedo, 18 anos. Aí arranjou um namoradinho. Aí eu vejo o namoradinho assim, para que beija na minha frente, que chato isso, né? Aí eu falo assim, pai, eu não beijava a mamãe não. Assim, para que essa conversa? Para que esse DR? Deixa isso para lá. Mas esse aprendizado, gente, que a gente vai tendo. E lógico, eu não quero minha filha solteirona, a não sei que seja um compromisso dela, a não sei que seja uma escolha, ou seja um momento da vida. Mas não que eu seja centrada, né? Mas não é fácil falar isso e praticar, vê-la namorando e achar tão tranquilo. Pai, vou ao cinema. Não, pra quê? Vai chover. Pai, calma, estou aprendendo. Vê se entende também. Aí minha mãe fala assim, minha mãe está com 88 anos, para que se casou velho. Eu já até falei isso uma outra vez que eu vim aqui. E assim, se a gente não tiver paciência conosco, o que é comportamento? O que é a gente se comportar? O que são os comportamentos que a gente nem fala para o outro, que estão escondidos na nossa forma de ser, que a gente não tem coragem nem de falar com Deus. A gente tem vergonha quando age, quando pensa, e pensando que está agindo escondido, está no Evangelho, que quando a gente pensa que está sozinho, tem uma multidão nos observando. Aí a doutrina vai nos, vai disciplinando mesmo sozinho, busca, e é isso que nós humanos, no sentido de estar na Terra, precisamos desenvolver essa alegria de viver, esse agradecimento a Deus, para que a gente não fique se maltratando pelo que faz, mas possa visualizar do que a gente é capaz de fazer. Esse capaz de fazer é o melhorar a autoestima, é entender que a gente pode dar conta apenas daquilo que é possível. Quando a gente observa outras pessoas, vem muitas vezes a vaidade, vem a inveja,
a vontade de ser igual, mas quantas encarnações aquela pessoa se preparou para hoje se apresentar num local que a gente sequer imagina chegando. E a gente está no momento da nossa caminhada. E isso vai despertando em nós essa boa alegria, esse ânimo, e a gente começa a jogar para dentro da gente um sentimento chamado amor, tão esquecido. Porque o amor que a gente usa está muito teórico, mas o amor de quando a gente olha, quando a gente acolhe, quando a gente perdoa, quando a gente olha e não censura, e o outro se sente respeitado, mesmo já com toda a cobrança, com peso de consciência, com a certeza que não fez o melhor, ou que o que fez levou o outro a uma tristeza, a outra a uma tristeza, uma dificuldade, e aí a gente vai, se perdoa e reencontra dentro de nós aquele: se caiu, levante, erga a cabeça e continue caminhando. Porque a gente tem que lembrar que na reencarnação, quem é cada um de nós? Por isso que às vezes a gente está numa casa espírita, com essa harmonia que a gente encontra aqui no Lar Francisco também, principalmente aqui. Eu conversava com o Vitor Valente, e falava assim: Vitor, sem deixar vocês vaidosos, mas vocês têm que exportar, como que eu falei? Exportar a amizade. Porque esse acolhimento que vocês fazem, esse carinho, é o que muitos precisam aprender. Eu cheguei, um garotinho me recebeu com um abraço, escrito abraço grátis. Falei: gente, já sendo de graça, já é uma alegria para o bolso da gente, né? Hoje em dia, nesse momento de crise, tudo que é de graça está ótimo. É 0,800, nossa, está muito bom. Já alegra da gente, pelo menos, né, momentaneamente. E aí, por ser uma criança, ali naquele corpinho, resguardando de uma série de atitudes que, quanto mais velho, espero que já esteja mais evangelizado também. Aí, quando ele chega aqui, vai adentrando, aí eu fui lá, falei: Jorge, vim te dar um abraço, por favor, me passa força, me passa coragem. Mas isso eu falo assim, eu me sinto à vontade de falar isso com vocês, não é que eu estou aqui, ai meu Deus, que vergonha, não é nesse sentido infantilizado, não. Mas que dá insegurança, tá? Conforme esses artistas renomados dizem, que sempre antes de entrar no palco, eles sentem também friagem na barriga, dificuldade. Porque quantos aqui devem ter potencial muito bom, mas deve ser não, quem sou eu para ser orador? E é isso que eu falo comigo o tempo inteiro. Aí eu, hoje, antes de vir para cá, umas 4 horas, já estava lá em casa, revendo as coisas, aí eu falei assim: Senhor, eu vou ver se eu dou um basta de novo nisso. Não é minha praia, o que eu estou fazendo? Aí quando eu cheguei, encontrei o Vitor falou assim: que você nunca pare de falar. Eu falei: você é médium? Está vendo o pensamento? Tem um balãozinho aqui, mostrando o que eu estou pensando. Mas são esses chamados que vão fazendo, e cada um de um jeito. Cada um vai encontrar esse chamado de alguma forma. Vocês que estão aqui, vocês não estão à toa. O que te trouxeram aqui? O que já despertaram em vocês de já entender e estudar uma doutrina que é conhecida como Consolador Prometido? Uma doutrina que, quando a gente tem essa visão de Consolador Prometido, não é no sentido de melhor que nenhuma outra religião, gente. É no sentido de responsabilidade, no sentido de quanto a gente tem nas mãos uma ferramenta que nos tira todas as coisas externas e diz para a gente: movimente a alma, porque o externo já está muito passado. A gente vive um movimento ainda de fora, mas é preciso sacudir a alma. É preciso a gente entender de verdade por que estamos na Terra, quem somos. A própria doutrina já nos mostra que ninguém é homem, ninguém é mulher, somos espíritos. E a gente pode experienciar corpos masculinos, corpos femininos e seguir aprendendo, conhecendo. Então, se hoje eu estou experienciando, como José Cláudio, sexo masculino, numa outra, ou alguma que já passou, já posso ter experienciado corpos femininos. Para a gente ir aprendendo na lei de causa e efeito como que é viver uma vida bonita, independente desse lado externo que a gente vive. Vivemos na Terra
Vivemos ainda no mundo material. Como a gente sofre quando a gente tem uma perda financeira, quando alguém passa a gente para trás, quando o lucro que a gente achou que teria não veio. E tudo isso move dentro da gente o que a gente fala de negligência da fé. Aí o que é negligência da fé? Eu não sabia também não, eu imaginava que era alguma coisa não muito boa. Eu falei, bom, vou buscar no Aurélio, já que ele existe, vamos fazer o uso dele. Então, negligência, falta de cuidados, desatenção, distração, desconsideração, omissão. Eu não sei se alguém está se encaixando, até agora eu estou em todos. Desleixo na realização de alguma coisa e descuido. Porque o nosso mestre é Jesus. Ele foi perfeito nas suas coisas. E olha que ele também já fazia menção de perfeitos como o Pai não é. E a gente está nessa tentativa de busca. E essa busca, a gente não pode deixar que a falta de cuidado, a desatenção, não é só com o outro não, é primeiramente com a gente. Porque quando a gente tem um olhar para a gente e a gente se ama, com certeza vai ser muito mais fácil amar o próximo. Entender a negligência do próximo, entender aquele momento difícil, porque a gente observa, tem amigos próximos que eu tenho conversado bastante. O que mais me preocupa, inclusive como eu tenho uma participação forte ainda com os jovens, com a mocidade, com o MERS, que é encontro dos jovens espíritas no estado do Rio de Janeiro, em Macaé a gente costuma ter de 120 a 180 jovens ali no Largo Maria, no período do Carnaval. E a gente observa como que tanto os adultos quanto os jovens estão vivendo um pouco esses sentimentos em relação à doutrina, em relação às casas espíritas, em relação à responsabilidade que a gente tem que ter para que a fé seja capaz de fazer com que determinados comportamentos, seja de fraternidade, seja de amizade, seja de entendimento para aquele que chegou difícil. Tem uma parte que no livro do Evangelho, que é a terceira obra básica, que fala assim: ah, meus amigos, se vocês soubessem do que vos ligo na atual reencarnação, as reencarnações passadas. Dá para perceber o que significa isso? Quem é cada um de nós? Hoje eu estou falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, comportamento, fé. Mas em outras vidas, lá no início, antes de Jesus, eu falava sobre o quê? A quem aqui eu conduzia para caminhos diferentes. Então, se tem gente que vai olhar e fala assim: ah, que legal Zé Cláudio, não vou perder a palestra. Tem outros que falam assim: nossa, Zé Cláudio, não aguento. Não sabe nem porquê. Mas em que momento a gente criou dificuldades para que a gente possa hoje, só em olhar, usar aquelas expressões que eu já falei aqui em outros momentos, meu santo não bateu com o dedo. Não tem uma expressão popular assim? Ah, não fui com essa pessoa. Não sabe nem porquê, mas nós espíritos já temos uma noção. A noção que a vida que a gente viveu, conviveu, que a gente gerou, ao reencarnar, a gente, ao encontrar aquela pessoa, é como quase voltasse a lembrança daquilo que a pessoa fez. Então eu fico imaginando nesses casamentos de provas, casamentos de expiações, casamentos, também tem, graças a Deus, tem casamentos celestes, são os casamentos bons, né? Tem os casamentos de provação. Quem estudou aquele livro Mediunidade de Martins Peralva sabe que ele fala de 5 ou 6 tipos de casamento bem interessante. Então aquele casamento difícil não é porque a pessoa não soube conviver só, porque muitas vezes a gente tem isso, né? Se fulano soubesse, ela sabia botar esse marido na linha, sabia botar essa esposa na linha. Não é assim. Jesus é nosso mestre, não é? Eu, se eu fosse o pai de Jesus, eu ia reclamar com ele. Aqui, Jesus, você não está vendo aí, meu filho? Que amizades são essas? Um trai, outro nega? Todos fingem que não acreditam no que você fala. Mas o Cristo, apesar de tudo, ele tinha esperança em cada um. E cada um depois foi dar os frutos quando amadureceu. Quantos jovens, muita gente fala assim: ah, isso não vai chegar a lugar nenhum. E depois que cresce, ele fala: nossa, lembra fulano como era?
olha só, agora, né, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que segue um bom caminho. E é isso que nós temos que descobrir nós. Quanto tempo cada um está na doutrina? O que temos feito do conhecimento espírita? Temos pelo menos tentado, como a questão 909 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica, que fala que muitos de nós se esforçam pouco, há muita má vontade, né, nas nossas atitudes. Então, é o que a gente tem que buscar. Buscar essa alegria de saber assim, estou aproveitando o máximo, já consigo, e conseguir, gente, eu digo com toda confiança para vocês, não é assim, vamos dizer, quem de vez em quando no dia fala 10 palavrões, se a pessoa começou a falar 9, já é um bom começo, porque nenhuma criança anda sem antes ter as primeiras quedazinhas. O Cristo não seria Fausto tendo dito, se caiu, levante, ergue a cabeça, continue a caminhar. Porque ele gerou essa esperança para a gente? Porque ele disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele poderia ter dito ao contrário, então, o primeiro erro de vocês, pronto, já era. Não cabe mais me seguir. Mas não, diante da mulher adulta, ele não fez. Como que a gente tem julgado os crimes de hoje? Como a gente tem julgado o momento atual? Como a gente tem julgado o governo? Não estou aqui em defesa de um desses, nesse sentido, vamos proteger. Mas é no sentido, se eu me vingo, eu vou estar sendo muito parecido. O Cristo não se vingou, ele amou. E 2000 anos, mais ou menos depois, quem a gente acredita? Naquele que pareceu que fracamente foi para a cruz. Mas o amor varou as trevas, chegou até nós. E nós somos cristãos, temos que dar continuidade. E cada um vai dar continuidade de acordo com sua oportunidade. Eu não sou Chico para atender uma fila de 1000 pessoas. Se a gente estiver sendo paciente, pelo menos com o familiar que nos acompanha, ou no emprego onde eu estou, passe com paciência com a situação até ela passar, pedindo a Deus sabedoria para saber como lidar com todas as coisas, a gente vai fazer o melhor, porque é como se esperar de uma criança a atitude que um adulto teria. Nós muitas vezes cobramos demais da gente, e essa cobrança nos adoece. É onde nos falta quando Cristo fala, a tua fé te curou. Em que momento a gente se percebe sendo forte o suficiente para, lógico, não estou dizendo para a gente não buscar um médico, não estou dizendo para a gente não fazer os exames periódicos, não estou dizendo para a gente não se consultar, mas estou dizendo o quanto a gente talvez poderia resolver muitas coisas buscando trabalhar em nós a fé que renova. E fé só na teoria já é o começo, mas quando a fé e a prática andam juntas, aí, gente, a gente faz coisas muito boas. A gente muda verdadeiros momentos obsessivos, que uma coisa que eu tenho comentado, porque eu estou na doutrina já, eu entrei com 28, estou com 58, então eu acho 30 anos que eu estou frequentando lá o Vicente de Paulo, sendo que durante 5 anos eu frequentava o Vicente de Paulo, mas eu comecei mesmo no Grupo Pedro, onde lá com o seu PR, Dona Maria Jardim, nós foram meus professores nessa caminhada de conhecimento da doutrina. E eu percebo que atualmente as pessoas estão assim, eu não sei se eu também já estou indo no mesmo caminho sem perceber. A gente fala muito em teoria, relacionamento, relação, a vida da gente com a natureza, a vida da gente com a vida, a vida da gente com a... Mas a gente pouco tem falado da doutrina. É como um médico que só receitasse se eu não conhecesse a doença. Parece que o movimento, ultimamente, eu lembro, Toninha, que a gente um tempo atrás falava de espírito ovoide com tanta... Hoje se fala assim, me fala sobre o espírito ovoide, está escada a pessoa fala assim, o que é isso? Porque não se estuda mais isso, e isso existe. A gente não fala mais de obsessão, parece que falou amigo. Hoje eu começava com o grupo de jovens e falava assim,
nós temos que rever o movimento espírita em vários sentidos, para que o comportamento, a fé, nos traga novas mudanças, novas atitudes. E a gente faça da doutrina espírita, através da boa divulgação, um divulgar correto do que ela é. A doutrina é muito profunda e eu acho que a gente, eu falo isso com carinho, por isso que eu me sinto à vontade de falar, não estou falando acusando, estou falando inclusive para mim, a gente fala da doutrina de uma forma muito rasa. Aí a gente vê as pessoas pegar as obras, essa obra é chata, são 1019 perguntas, aí eu leio e não entendo nada. Como assim não entende nada? Por isso também existe o estudo em grupo, para que a gente possa, em grupo, ouvir aquele que já aprendeu um pouco mais e ir passando para a gente o que essa doutrina pode fazer. Porque senão, gente, será que daqui 2000 anos vamos entender que o Consolador prometido foi tão crucificado quanto o Cristo, que de hoje para trás, 2000 anos e poucos atrás? Será que daqui 4000 anos a gente vai falar, crucificamos também igual o Cristo? Não façamos isso com essa doutrina maravilhosa. Não vamos nos afastar por causa de comportamentos e atitudes de alguns que ainda estão na experiência de aprender, que ainda quer fazer tudo, mas de uma forma rompante, ainda de uma forma mandona. É aquele líder que veio entre a gente tentando aprender a se harmonizar, e vai ser o contato com a gente que ele vai conseguir. Mas muitas vezes uma pessoa assim chega e esvazia a casa. Como assim? Se existe momento que é oportuno realmente a gente se afastar, mas tem momento que a gente tem que ver se a gente vive assim o tempo inteiro. Porque a gente pode não estar realizando nada em nós nem no outro. Para que a gente possa buscar na doutrina e falar da doutrina de forma muito bonita. Ultimamente, quando eu falo da lei de causa e efeito, eu recebo algumas críticas dizendo assim, Cláudio, tudo para ele é lei de causa e efeito. Eu falo assim, não, gente, não é nesse sentido. É que eu vejo a lei de causa e efeito, eu jamais atenderia uma pessoa de rua que chega à minha casa e eu olhar para ele, dar o prato de comida e falar assim, você abusou da riqueza, né? Agora está passando fome, toma aí, come isso aí pelo menos para amenizar sua fome. Não é essa lei de causa e efeito endurecida, rígida, julgando, mas se eu não entender através da lei de causa e efeito, eu não vou entender o que é nascer gente tão bem e nascer gente tão necessitada. Por isso, quando eu falo lá no Vicente, que é uma vez por mês, e a gente tem umas de 60, 70 pessoas que frequentam lá, e umas 40 e poucas pessoas são pessoas de rua. E a gente sempre leva um tema do Evangelho. Aqui é fácil falar. Fala de higiene, fala de comportamento, fala de fé. Aí você pega e tem que falar meia hora de esperança para quem sai dali, mal almoçou e vai para a rua. Esperar até o próximo domingo, esperar o próximo prato de comida, ir para a lixeira, buscar o que comer, olhar o desdém de todos que passam, porque a gente julga tanto, a gente está tão cansado, a gente está tão esgotado, a gente acha que ele podia estar trabalhando, a gente não sabe da necessidade. Tem muita gente com doutorado, pós-doutorado, gente que estudou pelo menos o 3º grau, sabe? E que está desempregado. Então imagina, se um mendigo bater na porta de alguém, é fácil dar emprego? Não é fácil, gente. Então o julgar é muito delicado. É preciso que a gente pegue essa doutrina e entenda dessa forma que faz com que o comportamento da alma passe a ser o direcionamento das atitudes das nossas mãos, para que essas mãos não sejam mais aquela que aponte, mas aquela que ajude, que acalenta, que levante o caído, que ajude aquele que está despedaçado, para que a gente não fique na mídia olhando a quantidade de está um índice enorme de suicídio, está um índice enorme de criminalidade, as famílias estão se separando, porque está faltando nesse grupo pequeno ainda, mas que já está crescendo, de conhecimento que vai nos acalmar, que vai nos iluminar e que vai também iluminar o outro. Tem
uma mensagem aqui que eu trouxe. Eu até não consegui pedir desculpa ao Anderson Coimbra. Eu não sei, eu acho que está por aqui. Ele falou assim, bota num vídeo. Tá ali. Bota no pendrive e leva. Eu não sei fazer isso, tá? Quando eu nascer na outra, eu vou nascer com um chipzinho na cabeça, igual minhas filhas. Mas nessa, eu não pude contar com elas também na correria de hoje. Que hoje eu fui para a reunião, não arranjando isso como desculpa não, sabe? Mas hoje fui na reunião da Comércio, foi na Ilha das Ostras, eu cheguei já quase 3 horas em casa, e aquela correria de juntar tudo, e pegar o que eu estudei, dar sentido, e ainda esqueço o livro em casa. Então, mas tudo bem. Aí, o Braulio Bessa, né? Ele trouxe uma poesia que é Recomeço. Quando o Anderson mandou para mim, porque sabe como que essa palestra foi construída? Eu tive uma ideia de tentar falar sobre o homem e Deus, e o distanciamento que existe entre a gente. E esses dias, só que eu não tinha encontrado um tema ainda, eu estava estudando, não conseguia achar um tema. Aí eu virei para minha filha, eu estava levando ela para o colégio, e eu falei assim, filha, fala um tema aí para o papai. O papai quer falar sobre Deus e o homem, nosso distanciamento, nosso entendimento, nossa esperança com esse pai maior. Ela ficou quieta e em frações de segundo, na ansiedade que eu ainda vi, eu falei assim, filha, papai está falando. Calma pai, estou pensando no tema. Aí mal ela terminou de falar, falou assim, comportamento humano diante da negligência da fé. Nossa. Aí o Anderson pegou, me manda essa palestra no vídeo, eu fiquei assistindo e hoje eu consegui, tá vendo como eu já estou aprendendo, Anderson? Aí consegui chegar no botar lá e achei no Google e aí transcrevi para cá e imprimi. Isso eu já sei fazer, viu? Tá bem legal, né? Estou me sentindo já, nossa, estou doutinado. Então, e eu achei bem legal. Então a palestra ela foi mais um ensinamento, ela não foi construída sozinha. Eu tive a ajuda de pessoas. Então, quando a gente acha que não precisa de ninguém, como eu não preciso de ninguém, o microfone eu não fiz. O papel não sou eu que faço. A impressora eu não construí. Toda a realização aqui não sou eu que estou fazendo sozinho. Então, quando a gente fala assim, não preciso de ninguém, gente, isso é, quem já tiver conhecimento, eu não falo isso mais não. Porque isso é vergonhoso falar isso. É como se fosse aquela criancinha reclamona. Então não vou fazer isso não, porque para um adulto isso está começando a ficar feio, não preciso de ninguém. Não falo, não está feio. Aí ele falou sobre recomeço. Olha que bonito, gente. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é a hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é a hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é a hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é a hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é a hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor, recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar,
e se um dia lá na frente a vida lhe der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. É uma linda poesia, né? Tomara que a gente possa sempre lembrar, porque é interessante um caso que Haroldo Dutra conta, muito interessante. Eu vou contar mais ou menos, porque ele escrevia, aí, mas eu lembro bem o sentido. Ele fala que um amigo dele resolveu visitar o Chico e queria fazer umas perguntas. Chegando lá, ele viu o Chico, né? Pegou assim um pacote de bala, pegou uma mão cheia de bala, botou no bolso, pegou, botou no outro bolso e encheu o bolso de bala. E aí ele chegou lá onde tinha que ir o Chico, ele junto ali caminhando, e o Chico chamava cada criança por nome e dava uma bala. Chamava outra criança, dava uma bala, tudo por nome. E ele foi ficando achou interessante, porque vieram 5 crianças, depois apareceram mais 10 crianças, depois mais 10 crianças, chegou uma hora e falou assim, ele teve vontade de perguntar a Chico, mas diz o Haroldo Dutra que ele não teve coragem de fazer essa pergunta. Aí ele falou, ele pensava assim, da onde Chico está tirando tanta bala? Porque já acabou. Para a quantidade que ele botou em cada bolso, já passou de mais de 30 crianças. Ele chamando uma, aí uma pergunta ele teve coragem de fazer. Ele chegou para Chico e falou assim, Chico, como o senhor consegue saber o nome de cada uma delas? Aí Chico responde assim para ele, eu as amo, e quem ama não esquece. Nossa, é muito. Eu falei, então eu já sei que eu tenho que aprender a amar. Porque eu esqueço o nome, esqueço fisionomia, eu passo na rua, não vejo. Significa, gente, que provavelmente eu devo estar amando muito pouco. Eu estou olhando assim, igual quando está nervoso, não quer ver ninguém. Mas será que quando eu tenho tempo, eu olho realmente, eu vejo a fisionomia, eu cumprimento? Teve alguns aqui que eu cheguei e falei, mesmo sem conhecer, boa noite, muito timidamente falei. E teve gente que eu passava batido, que parecia se eu falasse não ia responder. Não porque a pessoa ia agir assim, são as seguranças que a gente traz. Né? Talvez eu perdi a oportunidade de chegar falando para todo mundo, boa noite. E aprendi uma coisa com minha esposa, ela, quando a gente está indo para o ponto de ônibus, todo mundo que passa, ela fala, boa noite, principalmente o pessoal trabalhador, ela, boa noite. Aí eu passei a fazer. Aí a primeira vez que falei boa noite, a pessoa respondeu, meu esposo, fala forte. A mulher que sou eu, fala forte. Aí eu falei assim, é mesmo, né? Por quê? Porque a timidez nos deixa inseguro e faz com que o comportamento fique nessa fragilidade. A gente quer tanto fazer, quer tanto receber, mas se doa ainda com tanta timidez, né? Então é preciso que a gente aprenda. Agora eu fico imaginando uma coisa também, que o próprio Haroldo comenta. Se Chico já ama desse jeito, já imaginou Jesus? Por isso que é tão difícil entender o Evangelho. Perdoar os inimigos, né? Tipo amar os inimigos. Como assim? Basta a gente falar em sogra, já vem piada, vem não sei o quê, todo mundo, né? Coitado das sogras. A minha, graças a Deus, foi excelente, só tem coisa boas a falar. Mas é muito discriminado essa palavra. Porque a gente vê ainda com essa forma tão negativa. É preciso que a gente mude esse sentimento dentro da gente, porque, pensa bem, eu estou com 58 anos, já teve muitos momentos que eu pensava assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Até porque quando chegou com 18 anos, todos meus amigos, uma boa parte, sabiam o que ele queria fazer, já estava estudando para aquilo, né? E eu não sabia, eu não tinha noção da onde eu queria chegar. Porque cada um tem um jeito. Se tem gente que já nasce desde novinho, já brinca de médico e vai crescendo e não sei o que, realmente se transforma num grande médico. Tem gente que cresce e nunca sabe. E até hoje eu estou trabalhando, estou concursado, fiz lá no 3º grau, já cheguei a uma pós também. Mas tudo na minha vida tem sido assim, surge a oportunidade, eu faço. Mas não porque eu idealizei, vou estudar para isso, quero me especializar nisso. Só que eu fui aprendendo, e eu gosto de falar isso, porque deve ter muita gente assim.
A minha filha mais nova mesmo, que tem 16 anos, ela fala isso: pai, eu estou ficando preocupado, eu não sei o que eu quero fazer. Aí eu falei assim: calma, filha, talvez você vai ser igual para o pai. Estude, se prepara. Quando surgir a oportunidade, você agarra. E foi assim que eu estou. Foi assim que eu estou trabalhando, é assim que eu estou sustentando minha família, e é assim que eu fui aprendendo a ser feliz. Porque se eu começasse a almejar todos que sabem o que querem, eu estava no desespero. Então eu mudei a minha fé, mudei meu comportamento para encontrar paz e alegria. Talvez eu já soube aonde eu queria chegar, cheguei e aproveitei mal. Então agora eu não estou dizendo que tem que ser assim ou que é assim não, tá? Estou dizendo que eu acho que a experiência na minha vida tem sido assim: ó, aprenda agora, o que vier, agarra com muito amor e carinho e faça o seu melhor, para que o dia que você souber o que quer fazer, você vai fazer corretamente, vai fazer direito, vai fazer. E é isso que nós espíritos precisamos encontrar nessa doutrina de 160 e poucos anos só, mas que a gente já está nessa oportunidade de redescobrir dentro da gente a alegria que tudo passa, a alegria que nada vai ser para sempre, a alegria que o umbral não é como um inferno que eu vou para lá e vou sofrer eternamente. O umbral é um local onde, de acordo com como eu vivo, é de acordo com como eu vou plasmar a minha natureza. Então, se eu desde agora começo a aprender a ter paciência no dia a dia, a ter um pensamento positivo diante das coisas, com certeza, quando eu estiver no mundo espiritual, onde lá o que cria é a mente, eu vou estar criando a natureza boa. Por isso que tem casa que a gente chega e é agradável ficar. Tem casa que a gente chega e não tem vontade nem de entrar, né? Nossa, entrei, estou pesado. É assim que muitas vezes a gente fala, que a forma como a vibração daquela casa é de acordo com a família que ali reside. Então, quanto mais a gente pegar essa doutrina, no bom sentido, e estudá-la com amor, carinho, não estudar para ficar apenas o conhecedor das obras básicas, mas para que essas obras básicas modifiquem milênios de atitudes que precisam começar a se renovar. A gente não pode mais caminhar como carvãozinho, temos que nos tornar verdadeiros diamantes, porque a gente é filho de Deus, a gente é centelha divina. Não adianta acreditar no Cristo e seguir como se nada soubesse do Evangelho. O Cristo é imenso amor. Ele nos deixou mensagens muito boas para que a gente aprendesse a viver e a conviver primeiro conosco e depois com o próximo, fazendo as mudanças que a gente precisa para que a gente chegue, com certeza, ao final de cada termo da nossa reencarnação, cada vez melhor do que como a gente chegou. Isso não é difícil, gente, isso não é impossível. E se as influências espirituais, de acordo com a nossa sintonia, impactam, dificultam, também não é só a influência que nos atrapalha. Temos que lembrar que nós temos um caminhar das nossas próprias inseguranças. Somos nós que muitas vezes desistimos daquilo que poderia ser muito bom, quando a gente nem percebe que a gente não se sente merecedor daquilo que está vindo. Aí a gente cria jeitos, situações de nos afastando do que seria o ideal. Cada um está no seu momento, cada um tem o seu trabalho. O Cristo precisa ser por nós, não mais lembrado como a gente lembrava em outras épocas. Mas o Cristo precisa hoje ser conhecido, não mais o Cristo que está apenas na cruz, mas o Cristo que mostrou que somos irmãos dele, que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais. O Cristo que trouxe para a gente, por pior que a dor seja, é importante a gente entender que essa dor, ela é desse jeito, porque ela está de acordo com o que a gente precisa passar. Ao passar essa dor, com a compreensão da doutrina consoladora, a gente se consola, a gente modifica a vida e a gente segue em frente. Então, aqueles que estão na posição de liderança, seja no trabalho, seja em casa, seja na oportunidade de deter a caneta da possibilidade, reveja como está agindo. Reveja se tão rígido demais com aquele que talvez está precisando de muito mais carinho. Lógico que a gente sabe que tem pessoas que aproveitam, mas
Não é bonito falar as passagens, quando a gente pega aqueles oradores que conhecem detalhes e comenta, emociona a gente e faz, nossa, que lindo, que perdão, olha Paulo como agiu, olha Jesus como agiu, olha, é tão lindo, não é? Mas, gente, isso não faria sentido nenhum hoje se eu não entendesse que na condição que a gente está, esse agir é preciso ter paciência, porque o Cristo que tudo sabia, ele perdoou, amou e compreendeu. Ele sabia que ele seria traído, e assim mesmo ele continuou olhando, enxergando naquele que o traiu, porque ele seria muito tempo depois. A gente imediatamente fala assim, a pessoa que vai passar para trás, não vai, porque já é o orgulho falando. Lógico, não tem que deixar a pessoa fazer o que quer comigo, mas eu não tenho que reagir de forma que o que ela tentou fazer comigo, quem fez com ela fui eu fui tão igual como a pessoa tentou ser comigo. É isso que a gente não está entendendo, que a gente está nesse grande barco chamado Terra, e a gente fala assim, o que está havendo no mundo? Parece estar de mal a pior. Não está não. O mundo está sendo burilado, e a gente precisa reaprender o que é amar. Amar de forma que a gente faça com o outro o que a gente espera que Jesus continue fazendo com a gente. É preciso que a gente ame de verdade. É preciso que a gente perdoe, compreenda e julgue menos. A gente vê jovens falando, quando eu falo jovens, não são todos não, tá? Com muita esperança. A gente vê jovens ainda tão acanhados, agindo, e de forma assim, fala dessa liberdade, democracia, mas basta você trazer um tema mais delicado e você vê o risinho no canto da boca, você vê o desdém daquela situação, você vê rindo. A gente ainda vê hoje em dia homens falam assim, tá de rosa, né? Como assim? A gente fala tanto de respeito e ao mesmo tempo as brincadeiras não param, e é preciso que a gente se reveja para que a gente não continue achando que o mundo está de mal a pior não. O dia que cada um de nós começar a fazer e praticar o bem, quando a gente somar essas uniões, nós conseguiremos fazer mudanças no mundo que até a gente vai ficar assim, como isso aconteceu. Mas enquanto a gente se individualizar, enquanto a gente ficar nessa situação, o mundo continuará sendo assim, porque tem uma frase que o homem, um dia cansado de sofrer, buscará viver melhor. Se a gente entender isso, quantas encarnações teremos que ter? Deus não está ansioso aguardando. Nós é que queremos ver nessa encarnação todas as leis humanas se resolverem. A gente vai desencarnar muito chateado, porque a gente está há 2000 anos aí, o Cristo deixou uma mensagem tão linda e a gente está ainda hoje repetindo coisas daquela época. É preciso que essas mudanças existam. Tem uma música que eu também não vou cantar não, porque eu amo vocês, tá? Então não vou cantar mesmo, mas vou lê-la. É uma música bonita, chamada Fim dos Tempos, de João Cabete. Esse Cristo, né, que a gente tanto espera a proteção dele, mas que ele também tanto espera que nós saiamos da nossa atitude e façamos atitudes melhores. Cabete conseguiu trazer nessa música, os mais antigos aqui conhecem, né? É uma música muito bonita. Diz assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo de venturas que nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar, e com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões.
Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que a gente possa, de verdade, não deixar que a gente diga: estou 30 anos na doutrina. E lembrando, como o seu Pierre falava, tem gente que está 30 anos na doutrina, mas a doutrina não entrou nem 30 minutos dentro dela. Que a gente possa entender que, enquanto espíritas, esta doutrina é tão forte, porque ela nos ensina como é agir no amor. Ela ensina a gente o que é acreditar, mesmo quando a dor é tão imensa. Essa doutrina que reconforta corações quando o ouvido está atento e o olhar percebe a letra, não a letra que mata, mas que vivifica, faz reagir dentro da gente a alegria da gente ser filhos de Deus, centelha divina, caminhando, sabendo que a dor, quando passar, virá a bonança após aquela grande tempestade. Quando a ansiedade diminuir, a gente vai encontrar em nós a serenidade de passar por esses momentos difíceis com mais facilidade. Muitas vezes sabemos aquele ditado: mente sã, corpo são. Se a minha rinite faz com que eu esteja assim, talvez não é só a friagem ou o tempo, é o quanto enquanto espírito ainda vivo, deixando o corpo adoecido da forma como eu estou pensando. A hora que eu agir diferente, eu vou encontrar mais saúde, desde que todo o meu pensamento não seja mais tão preocupante. É preciso que eu encontre dentro de mim essa alegria, a alegria de poder agradecer a Deus, de poder orar com Gabriel e perceber que minha dor eu vou respeitar, mas ela é tão pequenina diante dos filhos de Deus, que por aí passam dificuldades tão imensas. E eu reclamo muitas vezes dormindo numa cama boa, tomando um bom banho, escovando os dentes, enquanto tantos por aí não tem nem para onde voltar. E eu fico perguntando a Deus: eu queria sair, eu queria passear, eu queria viajar, e tem gente que nem tem um lar. Que a gente possa, gente, acerenar o coração, que a gente possa não desdenhar essa doutrina e fazer dela um grande compromisso de divulgação, porque tem muitas almas necessitadas de amor, e a gente pode amar mais, a gente pode desenvolver no outro a alegria da esperança, a alegria de viver mesmo com a dificuldade, sabendo que um dia ela também vai viver feliz, porque o que nos adoeceu foi o afastamento das leis divinas, e muitos de nós estão vivendo assim. Que a gente reencontre essa alegria, que a gente possa fazer com que esse ambiente lotado não esteja lotado só de pessoas aqui preenchendo espaço, mas que essa doutrina, cada vez que a gente aprender, a gente vai lotando a gente desse conhecimento que nos aproxima de Deus e nos deixa mais experientes. Que Deus nos abençoe, que a paz possa reinar nos nossos corações, que a Cristo nunca desista de me convidar, mesmo quando eu te convencer, como naquele dia, falando: me deixa quietinho, não faças comigo. E abro lá: tá bom, então já está marcado. Eu falei: você não está me ouvindo. E aqui estou, agradecido a Deus a oportunidade, e que Deus nos abraça a todos. Bom, muito obrigado pela atenção.